fontes primárias. Eu queria usar um pouquinho de tempo aqui em fontes primárias. Tá? Uma fonte primária é um documento, é uma fonte, é uma foto, é algo que comprova o fato. Ou seja, é um documento, é um registro que está mais próximo da origem do fato. Por exemplo, uma certidão de nascimento é uma fonte primária? Ela é, porque é ela que atesta o nascimento, é a fonte que está mais próxima ali daquele fato que foi o nascimento. Então eu coloquei alguns exemplos para vocês aí. Certidão de nascimento, uma certidão de imigração, uma certidão negativa de naturalização, são todas fontes primárias, porque elas atestam, ela comprova, é o documento gerado mais próximo daquele evento. Né? Existem outros, a certidão de óbito, existem muitas, tá bom? Eu quero chamar a atenção em relação a fontes de terceiros. Fonte terceiro não, fontes não primárias, tá? Por exemplo, pesquisa de terceiros, um livro sobre genealogia, uma pesquisa que foi feita por uma outra pessoa que você encontrou na árvore familiar, por exemplo, que já estava feita lá no Family Search. Isso daí é confiável ao ponto de se tornar uma fonte primária? Não. Tá? Você precisa lidar com essas informações como se fossem secundárias. Agora, isso é descartável? Uma fonte secundária ou não primária, ela é descartável? Não, ela não é descartável. Tá? O que acontece é que você vai usar a fonte não primária, vai utilizar aquela dica, aquela informação e vai certificar aquela informação utilizando uma fonte primária. Por exemplo, se você está pegando um livro lá, se você faz parte aí, a sua genealogia se cruza com a genealogia de uma família famosa, né, e isso tem à disposição alguma coisa na literatura, algum outro genealogista já publicou alguma coisa relacionada àquela família, o que você vai fazer? Você vai tomar conhecimento daquela informação e vai lá certificar se aquilo está correto. Por quê? Porque todo mundo é falho, né, gente? Todo mundo é falho. Então pode ser que uma anotação tenha sido feita errada, uma data pode estar errada, enfim. Né? Então você precisa certificar todas as informações que não são primárias. Tá? Assim como, por exemplo, eu mencionei pesquisa de terceiros, publicações diversas e principalmente informações de familiares. Informações de familiares é muito, muito legal. Você deve, inclusive, começar naquele primeiro passo de organizar o que você já tem. Né? Um passo anterior a ele seria o quê? Conversar com as pessoas da sua família, conversar com seus pais, conversar com seus avós, conversar com amigos. Por exemplo, se você mora numa cidade e sua família mora na cidade há muitos anos, né, o seu avô já morava aí, o seu bisavô, isso acontece muito. Tá? Seja qual for a cidade, é comum a família ter amigos de longa data, amigos que realmente participaram de eventos de família. Então, converse com essas pessoas também. Né? Então, são informações que servem como base, ok? Mas são informações que precisam ser certificadas. Você anota, você confere aquelas informações e aí você oficializa isso dentro da sua árvore genealógica. Porque senão você corre o risco de lidar com uma data que é aproximada e aí você não vai encontrar um registro naquela data. Você pode ter surpresas. Por exemplo, eu tive um caso, eu vou já adiantar que é um caso extremo, mas é um caso que existiu, né, de uma família que falava alemão, é uma família de Santa Catarina, falava alemão, tradicionalmente na família eles falavam alemão, eles tinham características de alemães, né, seguiam algumas tradições alemães, quando na realidade a família descendia de italianos. Aí tem todo um contexto histórico aí que eu não vou me alongar aqui porque a história é longa, mas olha só, né? Existia uma tradição muito forte. Os filhos, o pai acreditavam que eles eram descendentes de alemães, né? Mas na realidade eles eram descendentes de italianos do norte, norte da Itália. Né? E aí tem todo um contexto histórico aqui que de repente numa outra oportunidade a gente pode até falar. Então assim, é muito, tá certo que isso é um extremo, né? Foi o único caso que eu encontrei, mas é muito comum você chegar para sua avó, ó, avó, aonde que a senhora nasceu? Ou aonde que o seu pai nasceu? Né? E ela vai falando algumas coisas e nem tudo é relatado de forma
clara ou objetiva ou direta, como locais, datas. Considerem também que a geografia do país muda, algumas fronteiras de cidades são alteradas, registros que você acha que pode encontrar numa cidade vai estar na cidade vizinha. Tem uma série de situações que envolvem esse tipo de coisa. Então, a informação não primária, a fonte não primária, ela serve como referência e você vai e certifica essa informação até que você tenha condição de colocar na sua árvore genealógica.